Um homem acostumado a fugir das consequências de seus atos vê sua vida mudar completamente ao ouvir uma frase inesperada de uma menina: "Você é o meu pai." Essas palavras o colocam frente a frente com um passado que ele tentou esquecer e o desafiam a se transformar. O sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, quando Eduardo, um homem de postura impecável e sempre apressado, decidiu dar uma volta pelo parque próximo ao seu escritório. Ele não era do tipo que apreciava a natureza ou o silêncio, mas naquele dia algo o empurrou para aquele lugar. Talvez fosse o peso da rotina, ou uma necessidade de respirar algo diferente do ar-condicionado do escritório. Vestido com um terno elegante e segurando o celular na mão, ele parecia completamente fora de contexto entre as crianças correndo e as famílias relaxando nos bancos de madeira. Do outro lado do parque, uma menina de cabelos castanhos claros e olhos curiosos observava tudo atentamente. Cecília tinha apenas 8 anos, mas sua expressão carregava uma maturidade incomum para sua idade. Enquanto as outras crianças brincavam, ela segurava um pequeno diário nas mãos, como se aquilo fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando viu Eduardo passar, seu coração acelerou. Era ele. Ela tinha certeza. Tomando coragem, Cecília caminhou até ele. Seus passos eram pequenos, mas determinados. Quando finalmente parou em frente ao homem, ele sequer notou sua presença. Eduardo estava distraído com o celular, resolvendo um problema de trabalho, até ouvir uma voz doce e firme. "Você é o meu pai." Ele ergueu os olhos, confuso. A frase parecia ecoar ao redor, mesmo no meio da movimentação do parque. Eduardo olhou para Cecília, uma garotinha magra, com um vestido simples e um olhar que parecia atravessar sua alma. Por um segundo, ele congelou. Quem era aquela criança? E por que ela estava dizendo algo tão absurdo? "O quê?" Ele respondeu, tentando manter o tom sério, mas havia uma ponta de nervosismo em sua voz. "Eu acho que você está confundindo, pequena. Eu não sou seu pai." Cecília não se abalou. Ela deu um passo à frente, mantendo os olhos fixos nos dele. "Você é meu pai, sim. Minha mãe me mostrou uma foto sua. Ela disse que seu nome é Eduardo, e que você trabalhou com ela há muitos anos." O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. O nome dela, o rosto, algo naquela criança o deixava desconfortável. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Tentando manter o controle, ele deu uma risada forçada e agitou o relógio no pulso. "Olha, você deve estar enganada. Isso é bem estranho. Eu nunca tive uma filha." Mas a garota não recuou. Ela segurou firme o diário que trazia nas mãos e continuou olhando para ele com a intensidade de quem sabia exatamente o que estava dizendo. Havia algo em seu olhar que o desarmava. Não era só insistência, era uma certeza, uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. "Minha mãe falou de você. Ela disse que você foi embora antes de me conhecer, mas que eu tinha o direito de te encontrar. E aqui estou." Eduardo deu um passo para trás, quase tropeçando em uma raiz de árvore. Ele olhou ao redor, como se buscasse uma saída, mas o parque parecia ter parado no tempo. A menina estava ali, como uma estátua viva, enquanto o mundo ao redor parecia distante e desfocado. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora, mesmo com o ar fresco da tarde. "Olha, garotinha," ele tentou novamente, com a voz mais baixa, tentando soar gentil, mas ainda assim decidido. "Isso deve ser algum engano. Eu não sei quem é sua mãe, e eu definitivamente não sou seu pai." Mas, mesmo enquanto dizia isso, algo dentro dele sabia que aquilo não era verdade. Ele sentiu um nó no estômago, uma sensação de déjà vu inexplicável. E o olhar dela, tão parecido com o de alguém que ele conhecia, só tornava as coisas mais difíceis. Quem era essa menina? E como ela tinha certeza de algo que ele sequer tinha coragem de admitir para si mesmo? Cecília inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se estudasse a reação dele. Ela sabia que ele estava com medo. Mas também sabia que, no fundo, ele reconhecia algo nela. Era impossível não reconhecer. "Meu nome é Cecília," ela disse, com a voz fina, mas ainda doce. "E eu não vou embora até você ouvir tudo o que eu tenho para dizer." Eduardo ficou ali parado, sem saber o que fazer. Pessoas passavam ao redor, mães chamavam por seus filhos, mas ele se sentia completamente preso naquele instante. Era como se aquela menina tivesse puxado o chão debaixo de seus pés e o colocado cara a cara com um passado que ele passou anos tentando esquecer. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não sabia para onde fugir. Eduardo respirou fundo,
tentando afastar o turbilhão de pensamentos que tomava conta de sua mente. Ele olhou para Cecília com uma mistura de incredulidade e impaciência. A menina continuava ali, inabalável, com uma postura que não condizia com sua idade. Era como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo, enquanto ele sentia o chão escapar sob seus pés. Olha, garota, isso não faz sentido, disse Eduardo, cruzando os braços em um gesto defensivo. Ele tentava soar calmo, mas sua voz saía trêmula. Eu não sou seu pai. Você deve estar confundindo. Cecília não respondeu de imediato. Ela apenas o encarava, com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar muito além da superfície. Eduardo desviou o olhar, incomodado. Aquela expressão dela, por algum motivo, parecia familiar, e isso deixava ainda mais desconfortável. Não estou confusa, Cecília respondeu, sua voz serena, mas firme. Minha mãe sempre falou de você. E eu sei que você sabe quem ela é. Essas palavras foram como um golpe para Eduardo. Ele sentiu seu coração acelerar. Como ela pode estar tão certa assim? Pensou. Ele tentou afastar a ideia rapidamente. Não era possível. Não fazia sentido. Mas algo dentro dele, uma pequena voz que ele não queria ouvir, dizia que Cecília estava falando a verdade. Eduardo balançou a cabeça, como se quisesse afastar aquelas palavras. Ele precisava sair daquela situação, encerrar aquela conversa o quanto antes. Escuta, Cecília, é esse o seu nome, né? Disse ele, tentando soar mais racional. Você é uma menina esperta, mas talvez tenha se enganado. Eu não sou o que você está procurando. Cecília não se moveu, nem piscou. Ela continuava firme, segurando o pequeno diário contra o peito. Eduardo sentiu o olhar dela atravessar todas as suas camadas de defesa. Minha mãe disse que você sempre fugia das coisas difíceis, Cecília continuou, com uma calma que parecia desconcertante para alguém tão jovem. Mas eu não vim aqui para brigar. Só quero que você me escute. O ar ao redor parecia mais pesado. Eduardo riu nervosamente, tentando aliviar a tensão. Fugir? Eu? Ele balançou a cabeça, fingindo desprezo, mas por dentro algo estava se quebrando. Olha, garotinha, eu nem sei quem é sua mãe. Isso tudo é um grande engano. Cecília soltou um suspiro curto, como se estivesse lidando com um adulto que simplesmente não queria entender. Ela não levantou a voz, nem ficou irritada. Apenas respondeu. O nome dela é Clara. Você a conheceu há muito tempo. E eu sou o resultado disso. O nome atingiu Eduardo como uma onda fria. Clara. Ele não ouvia aquele nome há anos, mas era impossível esquecer. Por mais que tivesse tentado enterrá-la em algum lugar fundo de sua memória, ali estava ele, agora pronunciado por uma menina que afirmava ser sua filha. Eduardo sentiu uma mistura de choque e culpa, mas rapidamente tentou mascarar com descrença. Clara? Ele fez uma pausa, rindo novamente, mas dessa vez sem convicção. Não, isso não pode ser. Clara e eu, isso foi há tanto tempo. Não faz sentido. Ele recuou um passo, como se quisesse criar distância física para se proteger. Mas Cecília avançou um passo também, sem ser agressiva, apenas determinada. Faz sentido, sim, ela disse, com a simplicidade de quem está apenas afirmando um fato. Você só não quer aceitar. Eduardo sentiu sua garganta secar. Ele olhou ao redor, buscando uma saída. As pessoas continuavam caminhando, crianças rindo, bicicletas passando, mas tudo parecia abafado, distante. Ele queria ir embora, escapar daquela situação. Mas algo o prendia ali. Talvez fosse a convicção nos olhos de Cecília. Ou talvez fosse a verdade que ele não estava pronto para admitir. Ele deu um passo para trás, sua mente tentando encontrar alguma lógica, alguma desculpa para negar o que estava acontecendo. Mas quanto mais ele olhava para Cecília, mais sentia o peso da possibilidade, e se ela estiver certa? E se? Eduardo sacudiu a cabeça mais uma vez, quase como um reflexo. Ele se recusava a ceder. Eu não sou seu pai, ele disse, com firmeza, mas sua voz falhou no final. Você precisa voltar para sua mãe e esclarecer isso. Deve haver algum mal-entendido. Cecília o observou em silêncio, como se esperasse aquele momento de negação. Depois, com a mesma calma de antes, ela respondeu. Se não há você, então por que ficou tão nervoso quando falei o nome dela? Eduardo sentiu o impacto da pergunta. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A pequena Cecília,
Com sua presença enigmática e palavras certeiras, havia desmontado todas as suas defesas com apenas uma frase. E, naquele instante, ele percebeu que fugir não seria tão simples assim. Eduardo permaneceu parado, tentando reorganizar seus pensamentos enquanto Cecília continuava olhando para ele. Não havia acusação em seus olhos, apenas uma certeza tranquila. Era como se ela soubesse que o momento em que ele admitiria a verdade era inevitável, mas estava disposta a esperar. O nome de Clara ainda ecoava na mente de Eduardo. Ele tentou, por um instante, recuar novamente. Afinal, como aquela menina poderia provar algo tão sério? Ele tentou encontrar falhas na narrativa dela, mas sua mente estava confusa demais para raciocinar. E então, Cecília fez algo que o desarmou completamente. Aqui, disse ela, abrindo o pequeno diário que segurava contra o peito. É o diário da minha mãe. Está tudo aqui. Eduardo observou enquanto ela folheava as páginas amareladas pelo tempo. Havia anotações com uma caligrafia familiar, fotos pequenas coladas nas margens e até rabiscos que pareciam ter sido feitos com pressa. Ele reconheceu a letra de Clara imediatamente. Cada curva daquelas palavras parecia sussurrar memórias que ele tentou esquecer. Isso não prova nada, Eduardo respondeu rapidamente, tentando soar firme, mas sua voz estava mais baixa do que ele gostaria. Qualquer um pode ter escrito isso. Não significa que eu. Não terminei ainda, Cecília o interrompeu, de forma educada, mas decidida. Ela parou em uma página específica e virou o diário na direção dele. Leia isso. Eduardo hesitou. Ele não queria olhar. Não queria abrir a porta para um passado que ele acreditava estar trancado. Mas algo no olhar de Cecília o fez pegar o diário com cuidado. As palavras escritas ali eram como flechas certeiras. Eduardo foi o grande amor da minha vida, mas ele escolheu outra coisa. Escolheu seus sonhos, sua carreira. Eu nunca o culpei por isso. Mas quando descobri que estava grávida, ele já estava longe, e eu não sabia como contar a ele. Tentei escrever tantas vezes, mas nunca consegui enviar as cartas. Tinha medo de que ele não acreditasse ou, pior, que não se importasse. Mas minha Cecília merece saber quem é seu pai. Algum dia, ela vai encontrá-lo e mostrar a ele o quanto é especial. As palavras eram como um soco no estômago de Eduardo. Ele sentiu a garganta apertar e piscou rapidamente, tentando afastar a umidade que começava a se formar em seus olhos. Ele leu a passagem mais uma vez, como se tentasse confirmar que aquilo realmente estava ali, que não era apenas fruto de sua mente perturbada. Isso não quer dizer nada, ele murmurou, mas sua voz soou mais como uma súplica do que uma afirmação. Ele devolveu o diário a Cecília, mas evitou olhar diretamente para ela. Quer dizer, sim, Cecília respondeu calmamente. Ela escreveu isso porque sabia que você nunca voltou. Mas também sabia que um dia eu te encontraria. E aqui estamos. O coração de Eduardo estava em uma batalha. Uma parte dele queria continuar negando, escapar daquela situação e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, uma que ele tentava abafar, sabia que tudo aquilo fazia sentido. A semelhança nos olhos de Cecília, o jeito dela falar, o diário, tudo estava conectado. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ele tinha desde a juventude, e olhou ao redor, como se esperasse que alguém surgisse para dizer que aquilo era uma pegadinha elaborada. Mas o parque continuava o mesmo. Pessoas passavam, algumas olhavam curiosas para ele e para a menina, mas ninguém interferia. Por que você veio atrás de mim? Eduardo finalmente perguntou, com a voz carregada de emoção contida. Ele tentou soar indiferente, mas a pergunta escapou como se viesse de um lugar profundo dentro dele. Porque minha mãe disse que eu deveria saber quem você é, Cecília respondeu, sem hesitar. E eu mereço saber. Mesmo que você não queira ser meu pai, eu precisava encontrar você. As palavras dela atingiram Eduardo como um golpe final. Não havia raiva na voz da menina, nem exigências. Apenas um pedido simples e dolorosamente sincero. Ela não queria tirar nada dele, nem forçá-lo a nada. Só queria entender. Eduardo abaixou os olhos e respirou fundo. Ele estava diante de uma verdade que tentou evitar por anos, mas agora parecia impossível ignorar. E se ela estiver certa? E se eu realmente sou o pai dela? Essas perguntas não saíam de sua cabeça. Ele olhou novamente para Cecília, e pela primeira vez viu além da menina insistente. Viu um reflexo de Clara, viu traços que o fizeram lembrar de si mesmo, e algo dentro dele começou a mudar. Ele ainda não sabia o que faria seguir,
mas sabia que não podia continuar fugindo. Não mais. Eduardo sentiu um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. As palavras de Cecília, o diário, o nome de Clara, tudo estava esmagando as muralhas que ele tinha construído ao longo dos anos para manter aquele passado distante. Ele precisava pensar, precisava de ar, precisava sair dali. Olha, Cecília, eu tenho uma reunião agora, ele disse, gesticulando de maneira nervosa enquanto olhava para o relógio, que marcava o final de uma tarde sem nenhum compromisso agendado. Não posso continuar essa conversa aqui. Talvez outro dia, tá bom? A desculpa saiu de sua boca mais rápido do que ele poderia processar. Ele tentou sorrir, mas o sorriso era vazio, frágil. Sem esperar uma resposta, Eduardo deu um passo para trás, começando a se afastar, mas Cecília não se moveu. O olhar dela o seguiu, calmo e certeiro, como se soubesse que ele tentaria fugir. Você sempre faz isso? A voz dela o alcançou, baixa, mas cheia de significado. Eduardo parou por um instante, mas evitou olhá-la. Minha mãe disse que você corre quando as coisas ficam difíceis. É isso que está fazendo agora? Aquelas palavras o atingiram como um raio. Ele sentiu o peso delas, mas tentou ignorar. Não era verdade, ou pelo menos ele queria acreditar que não era. Com passos apressados, Eduardo começou a se afastar, mantendo o olhar fixo à frente, como se fugir daquela conversa fosse a única saída. Eu não estou fugindo, murmurou para si mesmo, mas sua consciência zombava dessa tentativa de justificativa. Só preciso de tempo. É isso. Mas o parque parecia mais comprido do que nunca, e cada passo que ele dava o fazia sentir como se algo estivesse ficando para trás. Algo importante. Ele ouvia vozes de crianças brincando, risadas ao longe, mas, acima de tudo, ouvia o silêncio de Cecília, que não gritou, não implorou, não correu atrás. Ela simplesmente ficou parada, observando. Eduardo olhou por cima do ombro, sem querer, e lá estava ela. A mesma postura firme, o diário ainda apertado contra o peito, mas seus olhos não eram de uma criança magoada. Eram de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e estava deixando a verdade fazer seu trabalho. Não olhe para trás, ele disse a si mesmo, voltando a andar, agora com mais pressa. Mas cada passo parecia um peso adicional em suas pernas, uma corrente invisível que o puxava de volta. Ele tentou se concentrar, pensar no trabalho, nos e-mails, nas reuniões, qualquer coisa para desviar a mente. Mas a imagem de Cecília não saía de sua cabeça. Ele se sentou em um banco mais afastado, escondido entre as árvores do parque. Respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em seu peito. Ela não pode estar certa. Isso tudo é loucura. Não pode ser verdade. Mas então ele lembrou dos olhos dela. Havia algo naquele olhar, algo que ele não conseguia negar. Era o mesmo olhar de Clara, o mesmo brilho determinado que o tinha encantado tantos anos atrás. Eduardo passou as mãos pelo rosto, sentindo suor frio na testa. Ele queria fugir dali, desaparecer, fingir que nada disso tinha acontecido. Mas algo dentro dele o impedia. Fugir sempre foi fácil, mas por que agora parecia tão errado? Do outro lado do parque, Cecília não se moveu. Ela sabia que ele precisava daquele momento, daquele espaço. Não era a primeira vez que sua mãe descrevia aquele comportamento. Clara sempre dizia que Eduardo tinha medo das coisas que realmente importavam. Mas Cecília acreditava que ele voltaria. Tinha que acreditar. E então, algo inesperado aconteceu. Eduardo, sentado no banco, começou a chorar. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo sem que ele pudesse contê-las. Não eram apenas lágrimas de culpa ou de vergonha, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, ele sentia que algo que ele sempre evitou enfrentar estava finalmente diante dele, e não havia mais para onde correr. Depois de alguns minutos sentado no banco, Eduardo sentiu o peso das próprias lágrimas secando em seu rosto. Ele olhava para as árvores à sua frente, mas não via nada. Sua mente estava mergulhada em um turbilhão de memórias e sentimentos que ele nunca quis enfrentar. E se for verdade? E se ela realmente for minha filha? As perguntas batiam como martelos em sua cabeça, deixando-o ainda mais perdido. Do outro lado do parque, Cecília continuava parada, mas não por resignação. Ela sabia que Eduardo estava lutando com algo maior do que apenas o momento presente. Quando percebeu que ele não voltaria imediatamente, ela decidiu ir até ele.
Com passos firmes, ela cruzou o gramado, aproximando-se sem pressa, mas com determinação. Eduardo ouviu os passos antes de vê-la. Ele levantou o olhar e, ao ver Cecília se aproximando, sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que dizer, não sabia como explicar o que estava sentindo. Mas Cecília não deu tempo para desculpas. "Você acha que fugir vai mudar alguma coisa?" perguntou ela, com a mesma serenidade que o havia desarmado antes. "Minha mãe dizia que você era assim, mas eu queria acreditar que era diferente." Eduardo abriu a boca para responder, mas não conseguiu. As palavras dela perfuravam suas defesas com uma precisão desconcertante. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso, e tentou desviar o olhar, mas Cecília continuou. "Eu não vim aqui para te obrigar a nada", disse ela, sua voz carregada de maturidade. "Não quero que você me aceite porque se sente culpado. Eu só quero que você me escute. Só isso." Essas palavras mexeram com algo dentro de Eduardo. Ele se lembrou de Clara, de como ela também tinha uma maneira de dizer coisas simples que quebravam todas as barreiras que ele construía. Ele respirou fundo e finalmente olhou para Cecília, tentando reunir a coragem que parecia lhe faltar. Eu não sei como fazer isso, Cecília", admitiu ele, sua voz baixa, quase um sussurro. "Não sei como ser o que você espera de mim." Cecília sorriu, mas não um sorriso de satisfação. Era um sorriso gentil, como se entendesse a confusão dele. Ela sentou-se ao lado de Eduardo no banco, deixando o diário entre eles. O silêncio se instalou por alguns momentos, mas não era desconfortável. Era como se ambos estivessem se preparando para algo maior. "Eu não espero nada de você", disse ela, finalmente. "Só quero que você seja sincero. Comigo e com você mesmo." Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Ele olhou para o diário mais uma vez, lembrando-se das palavras escritas por Clara. Palavras que ele sabia, no fundo, serem verdadeiras. Ele não podia negar mais. Não podia continuar fingindo que Cecília era apenas uma menina confusa. Porque ela não era. Ela era sua filha. Eu não sei se consigo", ele murmurou, os olhos fixos no chão. "Tenho medo de estragar tudo. Sempre tive." Cecília o observou por um momento, e então colocou a mão pequena sobre a dele. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Eduardo sentiu o toque dela e, pela primeira vez, algo dentro dele começou a se suavizar. "Ninguém sabe como fazer as coisas certas o tempo todo", disse ela, com uma sabedoria que parecia muito maior do que seus 9 anos. "Minha mãe também teve medo. Mas ela nunca deixou isso impedir ela de me amar." Essas palavras foram o golpe final. Eduardo sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez ele não tentou segurá-las. Ele olhou para Cecília, e pela primeira vez permitiu-se enxergar o que estava bem na sua frente. Ela não era apenas uma lembrança do passado. Ela era uma segunda chance. "Cecília", ele começou, a voz embargada. Eu sinto muito. Por tudo. Por não estar lá. Por não ter sido quem você precisava que eu fosse. Mas se você me der uma chance, eu quero tentar. Eu quero ser o seu pai." Cecília não disse nada de imediato. Em vez disso, ela sorriu de novo, um sorriso mais largo desta vez. E então, ela fez algo que Eduardo jamais esperava. Ela o abraçou. Foi um abraço apertado, sincero, que desarmou completamente o homem que passou a vida fugindo de suas emoções. "É tudo que eu queria ouvir", sussurrou ela. E naquele momento, Eduardo percebeu que o confronto que ele tanto temia não era com Cecília, mas consigo mesmo. E agora, ao abraçá-la, ele sentiu que talvez, só talvez, ele pudesse finalmente encontrar a redenção que tanto precisava. Enquanto o silêncio entre eles se transformava em algo mais confortável, Eduardo percebeu que o diário de Clara ainda estava ali, entre ele e Cecília, como um elo silencioso entre passado e presente. Ele olhou para o pequeno caderno, com sua capa gasta marcas de uso, e sentiu um aperto no peito. Ali estavam as palavras de Clara, um reflexo de sua vida, seus pensamentos, e talvez, os segredos que ele tinha tentado enterrar por tanto tempo. Esse diário, ele começou, hesitante, apontando para o caderno. "Minha mãe costumava escrever nele?" Cecília sentiu, com um pequeno sorriso. "Era o lugar onde ela colocava tudo que não podia dizer em voz alta", explicou. "Desde os momentos felizes até os mais difíceis." Eduardo respirou fundo, sentindo um frio na espinha.
Ele sabia que aquele diário guardava verdades que ele não estava pronto para enfrentar, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava abri-lo. Cecília, como se percebesse o conflito interno dele, pegou o diário com cuidado e o entregou. Você deveria ler, disse ela, com uma doçura inesperada. Talvez assim você entenda tudo o que ela queria te dizer. Eduardo segurou o diário com mãos trêmulas. O peso daquele pequeno caderno parecia imenso, como se ele carregasse uma vida inteira de emoções dentro de suas páginas. Ele abriu a capa com cuidado, sentindo o cheiro de papel envelhecido e tinta antiga. As primeiras páginas eram preenchidas com a letra delicada de Clara, como se cada palavra tivesse sido escrita com carinho e cuidado. Querido diário, começou a primeira página, e Eduardo sentiu o coração apertar ao ver aquelas palavras. Fazia anos que ele não ouvia a voz de Clara, mas agora, parecia que ela estava ali, falando diretamente com ele através daquelas páginas. Ele leu em silêncio, enquanto Cecília o observava, dando-lhe o tempo e o espaço de que ele precisava. As primeiras páginas eram leves, cheias de sonhos e planos que Clara tinha para o futuro. Mas conforme ele avançava, as palavras se tornavam mais profundas, mais emocionais. Hoje, vi Eduardo de novo. Ele sempre me faz sentir como se o mundo fosse cheio de possibilidades. Mas às vezes, sinto que ele tem medo de se deixar levar. Eu queria que ele soubesse que não precisa ser perfeito, só precisa ser ele mesmo. Eduardo engoliu em seco. Aquelas palavras o levaram de volta ao início do relacionamento deles, quando tudo parecia mais simples. Ele continuou lendo, virando página após página, até que as entradas começaram a falar sobre Cecília. Eu descobri que estou grávida. Não sei como Eduardo vai reagir. Ele tem tanto medo de se comprometer, mas eu acredito que ele é capaz de amar mais do que ele mesmo imagina. Talvez ele só precise de tempo. Ao ler essas palavras, Eduardo sentiu uma lágrima escorrer por sua face. Clara sempre acreditou nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. E agora, Cecília, com o mesmo olhar determinado, parecia estar fazendo o mesmo. Ele continuou a leitura, enquanto a história de Clara se desenrolava diante dele. Havia dias de felicidade, momentos em que ela descrevia os primeiros movimentos de Cecília na barriga e a alegria de imaginá-la no mundo. Mas havia também dias de solidão, quando Clara escrevia sobre a ausência de Eduardo e a dor de criar uma filha sem a presença dele. Às vezes, me pergunto se fiz a escolha certa ao não procurá-lo. Mas então, olho para Cecília, e vejo que tudo valeu a pena. Eu só espero que um dia ele veja a maravilha que é nossa filha. Eduardo fechou o diário por um momento, pressionando-o contra o peito. Ele sentiu uma mistura de emoções, tristeza, arrependimento, mas também uma centelha de esperança. Clara tinha acreditado nele até o último momento, e agora, Cecília estava ali, oferecendo-lhe a mesma chance de redenção. Ele olhou para Cecília, que esperava pacientemente. Ela era incrível, disse ele, com a voz embargada. Eu não sabia que ela carregava tudo isso sozinha. Cecília sorriu suavemente e tocou a mão de Eduardo. Ela não carregava sozinha, respondeu. Ela tinha a mim. E agora, talvez tenha você também. Aquelas palavras fizeram Eduardo perceber que ele não estava apenas lendo um diário. Ele estava lendo uma oportunidade de corrigir os erros do passado, de ser o pai que Cecília merecia e de honrar a memória de Clara. Com o último suspiro, ele abriu o diário novamente, determinado a continuar. Agora, ele queria saber tudo, não por obrigação, mas por amor. Eduardo fechou o diário de Clara com um gesto lento, como quem encerra um capítulo doloroso da própria vida. Seus olhos, ainda marejados pelas lágrimas, se voltaram para Cecília, que o observava com uma calma madura demais para sua idade. Aquela menina, pequena e aparentemente frágil, tinha um poder de transformação que ele jamais poderia ter imaginado. E agora, ele sabia que era hora de tomar uma decisão, não apenas para ela, mas para si mesmo. Por um longo momento, o silêncio os envolveu. Eduardo parecia perdido em pensamentos, mas na verdade, ele estava revendo tudo o que tinha acabado de ler e tudo o que tinha vivido até ali. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, assim como o olhar penetrante de Cecília. Ele sabia que não poderia continuar fugindo. Fugir era mais fácil, mas não era o certo. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, permitiu-se falar sem medo. Cecília, começou, sua voz hesitante, mas firme. Eu não fui o homem que a sua mãe merecia. E, até agora, não fui o pai que você precisava. Mas eu quero mudar isso.
A menina não respondeu imediatamente. Ela apenas o encarou, como se estivesse avaliando a sinceridade em cada palavra que ele dizia. Eduardo continuou, com o coração acelerado. Eu não vou mentir para você. Eu tenho medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. Mas se você estiver disposta a me dar uma chance, eu quero tentar. Quero estar na sua vida. Quero ser o pai que você merece. Cecília, que até então mantinha uma postura quase inabalável, finalmente deixou uma emoção transparecer. Seus olhos brilharam, e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Você está falando sério? Perguntou ela, a voz cheia de esperança. Eduardo assentiu, sem hesitar desta vez. Estou. Mais sério do que já estive em toda a minha vida. Cecília deu um passo à frente, como se quisesse confirmar a verdade daquelas palavras. Então, de repente, ela o abraçou. Não foi um abraço hesitante ou tímido, mas um gesto forte e cheio de emoção, como se toda a espera, toda a dúvida e toda a dor acumulada tivessem encontrado alívio naquele momento. Eduardo sentiu o impacto daquele abraço como um raio que o atravessava. Ele retribuiu, apertando-a com cuidado, como se segurasse algo precioso. Foi um momento simples, mas poderoso, que selava a promessa que ele acabará de fazer. Depois de alguns instantes, Cecília se afastou um pouco, mas ainda segurava a mão dele. Se você quer mesmo tentar, eu quero te ajudar, disse ela, com a sabedoria que parecia vinda de alguém muito mais velho. Mas tem uma coisa que você precisa saber, não dá para fazer isso sozinho. Eduardo riu baixinho, enxugando as lágrimas que insistiam em cair. Eu já percebi isso, respondeu. Acho que nunca estive tão disposto a aprender. Eles caminharam juntos pelo parque, deixando para trás a tensão inicial do encontro e começando a construir algo novo. Eduardo sabia que não seria fácil. Ele teria que lidar com os próprios erros, enfrentar as consequências do passado e, acima de tudo, aprender o que significava ser pai. Mas, pela primeira vez em anos, ele sentia que estava pronto para tentar. A decisão de Eduardo não era apenas sobre aceitar Cecília como filha. Era sobre aceitar a si mesmo, com todas as falhas, medos e arrependimentos, e decidir fazer algo diferente, algo melhor. Ele havia passado anos fugindo de tudo, mas agora, estava determinado a caminhar em direção ao que realmente importava. Cecília, por sua vez, estava pronta para guiá-lo. Mesmo sendo apenas uma criança, ela entendia que o caminho seria difícil, mas acreditava que, juntos, eles poderiam superar qualquer coisa. Afinal, como Clara havia escrito em seu diário, o amor verdadeiro não precisava ser perfeito. Ele só precisava ser genuíno. E naquele dia, sob o céu tranquilo do parque, Eduardo percebeu que a chance de redenção estava bem ali, segurando sua mão com a força de quem nunca desistiu. Quando Eduardo e Cecília saíram do parque, o céu estava tingido de laranja e rosa, como se a própria natureza celebrasse o novo caminho que eles estavam trilhando juntos. O som das folhas nas árvores e a brisa suave tornavam o momento ainda mais marcante. Eduardo sentiu que algo dentro dele mudava, mas não era só a pressão de ser um pai para Cecília, era uma sensação de transformação interna, como se ele estivesse finalmente encontrando o equilíbrio que tanto procurou na vida. Ao chegarem em casa, Eduardo percebeu o quanto o ambiente ao redor parecia agora diferente. O silêncio que antes era um peso agora parecia acolhedor. Ele olhou para o lugar e lembrou de Clara, não com a dor de quem falhou, mas com a serenidade de quem aprendeu com ela. Ela estava ali, mas não da forma como ele imaginava. Ela estava em sua mente, em suas lembranças, naquilo que ele sabia que ela gostaria que ele fosse. Não mais um homem perdido nos próprios erros, mas alguém disposto a construir algo sólido e verdadeiro, alguém que poderia ser o pai que Cecília precisava. Cecília entrou pela porta, com aquele olhar curioso e sereno. Ela parecia já estar se acostumando com o ambiente e com a presença de Eduardo, e, ao vê-la ali, ele sentiu algo que nunca sentirá antes, um compromisso genuíno. Clara, embora estivesse fisicamente distante, parecia ali ao seu lado, como uma amiga, uma confidente, alguém que ele sabia que sempre acreditaria nele. Ela nunca havia se afastado, ela simplesmente o ensinou a seguir em frente, a deixar para trás os fantasmas do passado e a focar no que realmente importava. Enquanto Eduardo preparava o jantar, seus pensamentos estavam em Clara. Ele se lembrou de uma conversa recente, quando ela o havia olhado nos olhos e dito: "Você pode se tornar tudo o que deseja, mas precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Você sabe o que é certo. Não fuja da sua responsabilidade, Eduardo."
Agora é a hora. Aquela frase coava na sua mente, mais forte do que nunca. Ele estava entendendo que, mais do que nunca, Clara estava ali, ao seu lado, como uma amiga que o ajudava a se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando o jantar ficou pronto, Cecília se aproximou, com um sorriso tímido, e lhe entregou algo que ela tinha feito. Era um desenho, simples, mas cheio de significado. Ela o entregou a ele com um olhar de confiança. O desenho mostrava os dois, juntos, com um simples coração ao redor. Nossa família, dizia a legenda. Eduardo ficou parado, olhando o desenho, tocado de uma maneira que não sabia como expressar. Cecília estava dando-lhe algo que ele nunca imaginou ser capaz de receber, uma segunda chance. Ela estava acreditando nele. E mais, ela estava dizendo, de maneira simples e sincera, que ele era o pai que ela precisava. Não o pai perfeito, mas o pai verdadeiro. Em um momento de reflexão, Eduardo sentiu um aperto no peito, mas não de tristeza. Era um aperto de compreensão. Ele sabia o que precisava fazer. Clara sempre acreditou em sua capacidade de ser melhor, e agora, Cecília também. Ele estava pronto para ser o pai que ela merecia. Ele finalmente entendia o que Clara quis dizer sobre ser verdadeiro e estar presente. Era isso que ele precisava fazer agora, estar ali para Cecília, com a mesma sinceridade e amor com os quais Clara sempre o amou. Enquanto jantavam juntos, com risos e pequenas conversas, Eduardo se sentiu em paz. Ele sabia que, apesar dos erros do passado, a chance de construir algo novo e sólido estava ali, bem à sua frente. E Clara, ao seu lado, não o via mais como um homem perdido, mas como alguém que finalmente encontrou seu caminho. Ele havia se refeito. Ele havia se reaproximado da mulher que sempre amou, não apenas como sua esposa, mas como sua amiga e confidente. Ali, com Cecília e com Clara em seus pensamentos, Eduardo sentiu que, finalmente, estava começando a construir algo que jamais pensou ser possível, uma nova família. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.